para quem está começando, tanto empreendedor que está começando, ou empreendedor que já atua há algum tempo, mas que vai começar a trabalhar as redes sociais do negócio agora? Qual dicas práticas assim tu daria para a pessoa no que focar, no que precisa fazer para não ficar com aquela rede social engessada e tal? Se organize, né? Para começar a conversa, pelo amor de Deus. A função toda da rede social, ela tem duas questões. Primeiro é planejamento, que a grande parte pula e quer ir direto para o post, sendo que o post é um pedacinho de um monte de coisas que precisa ter estrutura para colocar no ar. Então, antes da gente conversar, estava numa reunião, eu estava falando que a pessoa quer fazer anúncio, que ela quer vender pela internet, como se fosse só, né, pagar Isso, e deu. Gente, se fosse assim, eu tava milionária, né? Eu mesma venderia, abriria e-commerces e venderia tudo. Não é assim que funciona. Eu falei, cara, você querer fazer anúncio e botar post no ar sem ter planejamento é você construir o telhado antes de construir a casa. Vai cair. Não tem como construir o telhado se tu não construir o chão, se tu não construir as paredes, não dá. Entende que não dá? E o que vai acontecer? Tu até vai comprar o material, tu vai tentar construir, tu vai botar teu dinheiro fora. Basicamente é isso que vai acontecer. Né? Então, o primeiro de tudo é o planejamento. E o planejamento, eu sempre falo, né, que ele tem que começar com objetivos. E aí, mesmo para quem está começando um negócio, né, ou está começando a gestão de rede social, tu tem que ter um objetivo. E o objetivo não pode ser ganhar dinheiro, né? Porque ganhar dinheiro é uma consequência, não é um objetivo. É uma consequência do teu planejamento bem feito, bem executado. Então, qual que é o primeiro objetivo que eu posso pensar, então, né? Que não é ganhar dinheiro. Bom, o primeiro objetivo que tu pode pensar é que está no próprio nome da rede social, que é socializar, né? Então, como que eu vou fazer para me relacionar com as pessoas? Porque se eu entrar numa rede social como o Instagram, por exemplo, e achar que eu vou botar lá um card com o que eu tenho e dizer valor inbox e achar que isso vai funcionar, eu vou ter uma grandíssima quebra de expectativa daqui a alguns momentos. Né? Vai passar um mês, vai passar 2 meses, tu vai dizer, eu faço, mas não acontece nada, não consigo vender, porque para mim não funciona, porque eu não consigo. Porque tu não está usando a rede social para fazer aquilo que o próprio nome dela diz, que é socializar. Então, as pessoas pulam etapas, elas querem vender, porque o objetivo delas é ganhar dinheiro, e aí elas não conseguem chegar nesse objetivo porque ganhar dinheiro não é um objetivo, é uma consequência. Então, olha o nó que dá. Né? Quando a pessoa consegue desatar esse nó, e ela consegue entender que ela precisa ter objetivos que são mensuráveis e que ela pode colocar em um espaço de tempo e que ela vai poder traçar uma estratégia para chegar até ele, faz muito mais sentido. Então, se eu entendi que a rede é social, isso significa que eu preciso socializar, que eu preciso puxar conversa, que eu preciso não ficar falando só sobre mim, sobre como meu produto é bom, sobre como aquilo que eu vendo é maravilhoso. Se inscreve no meu curso, porque meu curso é... Tipo assim, cara, quem é que aguentar eu falando todo dia sobre um raio de um curso? Entendeu? Sim. Tipo, não, que eu preciso é conteúdo que ajuda as pessoas, é o conteúdo help, né? Que faz com que as pessoas tenham esclarecimento sobre aquilo que eu domino. É conteúdo que seja leve, né? Que faça com que as pessoas pensem assim, cara, eu não sou louca sozinha, entendeu? Acontece também com outras pessoas. Né? É conteúdo que faz com que as pessoas se engajem numa história, né? Que ela começa aqui, daqui a pouco ela vai desenrolar lá na frente. Né? Então, tem uma série de alternativas, de métodos de construção de conteúdo que não é vender, e que ela vem trazendo coisas que vão te ajudar a vender, mas numa linha meio que paralela. Né? Então, assim, quando eu falo que as pessoas não sabem o nome da minha empresa, não é mentira, a maioria das pessoas não sabe o nome da minha empresa. Porque elas não querem saber o nome da minha empresa. Isso não interessa. Interessa que eu sou a pessoa que domina aquele assunto e ela sabe que se ela falar comigo sobre aquilo, ela contrata a minha empresa. Ela vai saber o nome da minha empresa na hora que chegar o contrato para ela. Então, faz diferença, né? Porque o conteúdo que eu entrego não é só sobre vender, né? É sobre ela confiar naquilo que eu falo, ela confiar naquilo que eu mostro, entender que eu entendo sobre aquilo que eu falo e aí sim ela vai me contratar, né? Então, isso vale para qualquer negócio. E muitas vezes as empresas elas fazem o seu conteúdo porque elas pulam essa etapa de planejar, de persona, e de ter esses objetivos claros. E aí, perdi o que eu estava falando. elas pulam essa etapa e aí elas vão lá e chegam e desistem. É como se a gente, eu sempre falo, é o método Waze, né? Até fiz um conteúdo esses dias. É como se a gente fosse para um lugar que a gente não coloca qual é a rua e o número. Aí eu vou ficar rodando, meu. Vou ficar rodando, mas chegar uma hora que, tipo assim, vai escatar, vou embora, sabe? Ou acabou minha gasolina, ou acabou minha paciência,
Tipo, e aí, exatamente isso que acontece com os negócios, né? Tanto quando a gente fala de offline, quanto a gente fala de online. Mesmo se a pessoa vai abrir um negócio e ela não tem esses objetivos claros, por que ela está fazendo aquilo, ela vai ficar roteando e uma hora a paciência dela acaba ou a gasolina dela acaba e ela vai dizer, não consegui, né? Empreender não é para mim, ou rede social não é para mim. Então, quando eu consigo trazer e entender isso de uma forma mais leve, através de conteúdo, vai fazendo mais sentido, porque eu vou construindo o chão, vou construindo as paredes, até eu conseguir chegar lá no teto. Só que isso demora, né? Não é de um dia para o outro. Isso leva um tempo. Eu falo para as pessoas, elas olham, tem 37 mil seguidores. Eu perco, em média, 500 seguidores, 800 seguidores por mês. Perco. Nossa. Tipo, é bastante gente que não faz mais sentido me seguir, ou que não gosta da forma como eu falo, eu falei alguma coisa que não sei. Mas esse público se renova. Isso não é um problema, tá? As pessoas se desesperam, às vezes, pelo número de seguidores, né? E isso não é um problema. Tá? Então, nem todo mundo compra de ti. E quanto aquelas pessoas estão ali como um peso dentro da tua rede, elas estão fazendo com que tu não consiga ter uma boa entrega orgânica. Porque elas não estão interagindo, elas não estão comentando, elas não estão curtindo, elas estão só fazendo um peso ali. Quando elas vão embora, se elas vão embora e chegam pessoas novas, essas pessoas dão uma oxigenada na tua rede. Porque quando tu segue um lugar, o Instagram, falando especificamente, ele faz um teste contigo, né? Então, quando tu segue uma pessoa, um lugar, ele vai começar a te mostrar durante 7 dias o conteúdo daquela pessoa. Se tu interage com ela, se tu assiste os stories, ou não precisa interagir, pode assistir os stories ou parar para ler alguma coisa, ele começa a entender que aquela pessoa tem um conteúdo relevante para ti. Se tu começa a pular, se não, né, ele começa a entender que aquele conteúdo não é relevante para ti. E ela vai indo para trás lá, virando um número de peso morto. Né? Então, as pessoas ficam muito preocupadas em ter muitos seguidores, sendo que quanto mais seguidores a gente tem, menos a gente entrega. Não é uma grandíssima ideia. Por quê? Porque o Facebook e o Instagram, que são da Meta, não são uma ONG, eles são uma empresa. E se você quer aparecer como sua marca comercial, tem que pagar anúncio. Não é assim que as coisas não é disso. Exatamente. Então, tem uma lógica por trás disso. Então, quanto mais tu cresce, menos tu aparece. É uma lógica inversa, e as pessoas não têm muita ideia sobre isso, né? Não, as pessoas não têm noção. Então, o cliente que busca a gente não tem essa noção também. Eles querem seguidor. Cadê o número de seguidor? E outra, né? Hoje em dia tu pode comprar seguidor. Hoje em dia não. O problema é o número de seguidor. Exatamente. Tu pode comprar visualização. Isso não é uma métrica que se usa. Mas é uma métrica que enche os olhos das empresas, principalmente aquelas que estão começando. Então, falando especificamente para elas, esse número, ele é um número de ego. Eu tenho 37 mil seguidores e eu estou no Instagram há pelo menos 10 anos. Se tu fizer uma conta rápida, dividir meus 37 mil seguidores pelo número de anos que eu estou lá, e eu nem um dia nesses 10 anos falhei conteúdo, se eu não estou no feed, eu estou nos stories, pensa que eu não ganho quase nada de seguidor por dia. E olha o tanto que eu perco, né? Se fosse só ganhando, eu já estava longe, mas olha o tanto que eu perco. O meu conteúdo é específico, a minha forma de falar é específica, eu não agrado todo mundo, não é todo mundo que compra de mim, não são as pessoas que me criticam, que são meus clientes, na grande maioria dos casos, então por isso que eu não tô nem aí. Tipo, cara, vai criticar, tá, mas que hora que eu vou te atender, então?